Vamos voltar a falar do processo de reciprocidade contra o tarifaço dos Estados Unidos, Débora. O colunista do CNN Money, Gilvan Bueno, vem aqui conosco para nos trazer a avaliação dele. Meu caro amigo, muito boa tarde a você. O que a gente já sabe sobre os próximos passos desse processo e a perspectiva aí do ponto de vista econômico? Mais uma vez, boa tarde, Gilvan. Muito boa tarde, Yuri, Débora e a nossa audiência. É uma alegria estar com vocês aqui nessa sexta-feira. É uma tristeza por estar falando desse assunto, porque o que nós sabemos nesse primeiro momento é que a gente está colocando em xeque 10% das nossas exportações de 2025 aqui como parâmetro. É isso que o Brasil tem de balança comercial na parte de exportações para os Estados Unidos, 10% nessa direção. A grande questão é se isso é correto, né? Fizemos agora, tem no site da CNN uma reportagem do Paulo Scaff falando sobre isso, que acha de maneira incorreta, e eu procurei seguir uma linha de entender o seguinte: quais são as 10 grandes tendências aqui que nós temos dependência dos Estados Unidos? Porque para essa questão de na OMC, aí uma nota de rodapé, Yuri, Débora e nossa audiência, desde 2020, desde 2019, o governo Trump, no seu primeiro mandato, começou a retirar recursos da OMC e prolongou isso através de 2024, 2025. E hoje o Brasil é muito dependente dos Estados Unidos em parte de defesa, tecnologia, GPS e uma série de composições, por exemplo, como data centers. Eu tive ontem participando de uma discussão em Curitiba sobre isso. Então, o que a gente sabe, Scaff, é que está todo mundo preocupado com a retaliação. Como os Estados Unidos olhariam essa questão e começassem, por exemplo, a atacar coisas que são diretamente dependentes, como tecnologia, defesa, aviação, data centers. Então, existe essa preocupação de saber como será a resposta dos Estados Unidos. Gilvan, boa tarde para você, e eu gostaria que você trouxesse um pouco mais, né, essa visão de como o mercado brasileiro entende quais são as resistências e as preocupações do mercado brasileiro com essa possível reciprocidade, e aí, tanto do ponto de vista dos produtores que precisam importar, e aí eventualmente com sobretaxa, produtos, insumos americanos, quanto dos próprios produtores aqui do Brasil que exportam para os Estados Unidos e que também estão preocupados que essa medida de reciprocidade possa atravancar ainda mais o diálogo que não está muito azeitado para tentar derrubar o tarifaço, né? Um pouco dessa percepção que você está tendo com o mercado. Débora, ótima pergunta. Ontem em Curitiba, participando de uma conversa reservada com empresários, Débora, eles me perguntaram, a primeira grande pergunta foi o seguinte: olha, e eu tenho data centers, eu não coloco os meus data centers aqui, eu estou colocando ele nos Estados Unidos, e se tiver algum problema de dados, como é que eu fico? Olha, essas são algumas das preocupações. A segunda, na parte de produtos mesmo, de serviços, onde você tem operações nas duas regiões, muito que se sabe, muitos que conseguiram, durante a primeira ideia do Dia da Libertação, no dia do 1º de abril de 2025, de levar suas operações para os Estados Unidos para tentar fugir desses riscos. Quem não conseguiu fazer isso, começou a criar a identidade de classes para isso. Outros começaram a fazer composições, que até já tem essa discussão sobre estarem usando o Brasil ou outros 39 países como meios de cortar os embargos que os Estados Unidos estão colocando. Então, existe aqui uma preocupação de quem não conseguiu colocar suas operações lá, de começar a fazer cálculo, e existe uma preocupação de cortar. Então, está todo mundo fazendo cálculo, Débora, dos impactos que isso pode acarretar, entendendo a participação dentro dos Estados Unidos. Por quê? Como você não tem uma resposta, pode ter muitas imprevisibilidades nisso, cálculo de imposto, cálculo de perder esse componente, porque você não tem ainda uma certeza do que vai acontecer. Então, para isso, está todo mundo calculando o tamanho dos impactos e da representação dos Estados Unidos na sua operação. Muito obrigada, Gilvan Bueno, nosso analista e também colunista do CNN Money. Excelente trabalho para você. Yuri Pita, vamos falar... Uma ótima sexta-feira. Obrigada. Tem um delayzinho aí, eu sempre cometo essa indelicadeza, desculpa. Às vezes eu me atropelo toda aqui. Obrigada, Gilvan.